Você já parou para pensar que os piolhos, eles podem nos contar a nossa própria história evolutiva enquanto humanos? Como nós poderíamos saber informações sobre os nossos processos de migração global, uso de roupas e especiação por meio das espécies de piolhos que habitam em nós? É justamente sobre esse tema que nós vamos explorar aqui e nós vamos conversar em maior profundidade nesse vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Parasitas podem ser uma ferramenta poderosa para reconstruir a história evolutiva do seu hospedeiro, porque eles fornecem dados que são independentes dos dados do hospedeiro. Por exemplo, o papilomavírus humanos, as tênias e os parasitas da malária, cada um tem as suas origens evolutivas na África e eles são consistentes com a maioria dos dados fósseis e moleculares dos seres humanos. Ashford, em 2000, revisou o uso de parasitas como marcadores da história evolutiva humana, apontando que 5 parasitas dos seres humanos, os piolhos, as tênias, os ácaros foliculares, um protozoário e percevejos têm pares taxonômicos intimamente relacionados que sugerem períodos de isolamento geográfico do seu hospedeiro. E reforçando que sobre as tênias, nós já temos um vídeo aqui no canal muito legal, né, quando nós falamos mais sobre como é que a tênia pode nos contar sobre quando nós passamos a comer carne e também quando nós passamos a cozinhar as carnes. Depois confere lá esse vídeo que é bem legal. Infelizmente, nenhum desses 5 pares foi estudado rigorosamente com o objetivo principal de inferir a história evolutiva do seu hospedeiro. Desses parasitas, os mais prováveis de fornecer a maior visão da história evolutiva humana são aqueles que são conhecidos por terem tido uma associação coevolutiva de longo prazo com seus hospedeiros, como os piolhos. Os piolhos são parasitas obrigatórios de mamíferos ou de aves e que completam todo o seu ciclo de vida no corpo do seu hospedeiro. Eles não podem sobreviver mais do que algumas horas ou dias fora do seu hospedeiro. Os piolhos de mamíferos estão intimamente ligados ao seu hospedeiro em ambos os seus, tanto nos aspectos ecológicos e evolucionários. Os piolhos encontrados em primatas são bastante específicos do hospedeiro, com a maioria das espécies ocorrendo apenas em uma única espécie de hospedeiro. A especificidade do hospedeiro ela é reforçada pelo fato de que os piolhos de primatas requerem um contato físico direto entre os hospedeiros para que eles possam ser transmitidos. A especificidade do hospedeiro geralmente anda de mãos dadas com padrões coevolutivos de longo prazo entre hospedeiros e parasitas, tornando os piolhos de primatas excelentes candidatos para inferir a história evolutiva do seu hospedeiro. Os seres humanos são parasitados por 2 espécies de piolhos: o piolho da cabeça / corpo, o Pedículos humanos, que nós vamos nos dar um maior enfoque aqui, e os piolhos pubianos, o Pityllus pubis, que servem como um grupo externo filogenético aqui nesse estudo, para a gente estar explorando aqui. O Pedículos humanos é encontrado em 2 formas, o piolho da cabeça e o piolho do corpo, e eles são morfologicamente semelhantes, mas ecologicamente distintos. Os piolhos do corpo vivem principalmente em roupas, e se movem para a pele para se alimentar 1 ou 2 vezes por dia. Os piolhos eles são confinados ao couro cabeludo e se alimentam com maior frequência. Os piolhos do corpo eles podem ser vetores de bactérias responsáveis, por exemplo, pelas epidemias de tifo, pela febre das trincheiras e também pela febre recidivante, que acabou levando à morte de milhares de pessoas. O trabalho molecular de Léo e os seus colaboradores em 2002 mostrou que, apesar das diferenças ecológicas entre os piolhos da cabeça e do corpo, as 2 formas não são geneticamente distintas. Kittler e seus colaboradores em 2003 confirmaram essa descoberta, mas também eles descobriram 2 clados profundamente divergentes dentro do Pedículos humanos que não estão relacionados com as formas de piolhos da cabeça e do corpo.
Os clados divergentes dos piolhos contrastam com os dados da sequência da mitocôndria de populações humanas existentes, que se acabam aglutinando para formar uma linhagem muito rapidamente. Isso que nós estamos falando aqui que aconteceu, que é usado esse DNA mitocondrial, porque é o DNA que as mães acabam passando. Então, para alguns tipos de estudos de migrações, de populações, às vezes é mais fácil rastrear essa migração via esse DNA mitocondrial que é passado direto, sem grandes alterações via a parte materna. E então o que eles perceberam é que houve uma aglutinação muito grande desse tipo de DNA num período específico do período da história humana. E esse afinamento da variação de DNA mitocondrial é provavelmente o resultado de um gargalo populacional mais recente da história humana, em que houve uma extinção em massa dos seres humanos e depois esses humanos que sobraram começaram a se expandir. Então, o DNA mitocondrial tem pouca variedade genômica. E isso acaba obscurecendo grande parte da história evolutiva dos seres humanos que aconteceu antes desse gargalo, porque foi perdida essa história genética, né? Não tem esses descendentes mais. Mas essas profundas divergências que existem entre o DNA de algumas populações do piolho, né, do pedículos humanos, tem o potencial de revelar aspectos da história evolutiva humana que não podem ser recuperados pelos marcadores de DNA humano. E aí nisso a gente entra agora na história evolutiva dos piolhos. Os humanos são parasitados por duas espécies e 3 tipos de piolhos: o piolho púbico, o Pítridus pubis, e os piolhos da cabeça e do corpo, que ambos são os pedículos humanos que a gente veio falando aqui. Os piolhos da cabeça e do corpo humano são morfológicos e geneticamente semelhantes ao piolho do chimpanzé, o pedículo scaphe. Os piolhos humanos e os chimpanzés, eles divergiram aproximadamente há 5,6 milhões de anos atrás, com base no relógio molecular também mais antigo. O relógio molecular, só para quem não sabe, é que cada vez que acontece uma mutação, ela vai se somando e a gente consegue estimar a quantidade de mutações que ocorreram num período de tempo, e a gente vai regredindo isso para saber a quantidade de tempo que se passou até chegar nessa mutação que existe hoje em dia, essa característica que existe hoje em dia. E isso a gente usa para comparar quando é que uma linhagem se separou da outra. A gente vai vendo que essa linhagem agora tem uma característica que quando é que, se voltarmos bem tempo atrás, ela vai voltar a ter essa mesma que essa linhagem que veio para cá. E aqui, com base nesse relógio molecular, assumiu-se que ocorreu uma outra divergência na linhagem dos piolhos há 22,5 milhões de anos atrás, que foi a variação do piolho dos babuínos, o Pedicynus hamadryas. E isso é, coincidentemente, a divisão que existe também no registro fóssil entre o grupo dos hominídeos de porte maior e dos cercotecoides, que é o outro grupo da qual os babuínos fazem parte. E aí, só para vocês terem essa noção, aqui a gente tem um cladograma, né, uma filogenia, que mostra que primeiro temos as espécies, né, do piolho humano, e aqui embaixo pedículos humanos e em cima o pedículo chimpanzé. A gente vê que teve essa separação cerca de 5,6 milhões de anos atrás. Esse clado que está esses dois juntos se separou de um outro clado que há mais tempo, que é 11,5 milhões de anos atrás, que é o Pítridus pubis, que é o piolho pubiano. E esse grupo desses 3 piolhos se separaram há cerca de 22 milhões de anos atrás do Pedículos hamadryas, que é o pedículo, que é o piolho lá dos babuínos. E mais antigo ainda, existe um outro tipo de piolho, que é uma separação mais longe, que é o piolho dos roedores. Assim, a divergência dos parasitas do pedículos humanos com os chimpanzés parece ter sido concordante com a especiação do seu hospedeiro. Em contraste, o piolho púbico humano ele compartilha semelhanças morfológicas
e um ancestral genético comum mais recente com o piolho do gorila, o Pitheris gorili. Com base nos dados de sequência do DNA mitocondrial, essas duas espécies de parasitas divergiram cerca de 3,32 milhões de anos atrás, com um intervalo de credibilidade de 95%, implicando em uma transferência de espécies hospedeiras aproximadamente no Plioceno. Como o ciclo de vida dos piolhos não inclui uma fase de vida livre, a transferência inferida de espécies hospedeiras de Pitheris do gorila para nós hominídeos implicaria uma sobreposição espaço-temporal e um contato físico entre hominídeos e gorilas ancestrais, provavelmente entre 4 e 3 milhões de anos atrás. E essa escassez de fósseis torna também impossível reconstruir com segurança os habitats dos gorilas no período do Plioceno. E essas reconstruções paleoambientais dos hominídeos também têm sido controversas. No entanto, dada a ausência de uma co-ocorrência de fósseis de hominídeos e de gorilas em locais no leste ou no sul da África e também nas florestas tropicais dos gorilas modernos, o padrão de especiação dos piolhos do Pitheris sugere que os nossos ancestrais hominídeos podem ter adaptado uma gama vivido em uma gama mais diversificada de ambientes do que normalmente se supunha. Embora ainda não possamos ter certeza da direção de transferência das espécies hospedeiras dos Pitheris, a ausência de pelos no corpo inteiro, em humanos, fornecem dois ambientes naturais e discretos para os piolhos versus apenas um para os gorilas. Porque no humano, o pelo pubiano é diferente do resto do pelo do corpo. Já nos gorilas, ele pode habitar o corpo inteiro. A perda de pelos do corpo humano, mas a manutenção ou o desenvolvimento secundário dos pelos pubianos podem ter tornado possível a transferência de espécies hospedeiras de gorila para humanos. Se este cenário estiver correto, nós poderíamos inferir que a perda de pelos grossos do corpo humano e potencialmente o desenvolvimento associado do nosso sistema termorregulador de transpirar, mais pela pele como um todo, ocorreu relativamente cedo na história evolutiva dos hominídeos. Essas inferências de relações filogenéticas em um nível de espécie não são a única aplicação dessa teoria que nós podemos implicar aqui dos piolhos, que pode reconstruir a história evolutiva dos hominídeos. Especificamente, a divergência e o padrão geográfico das linhagens genéticas do pedículos humanos sugere uma interação entre humanos anatomicamente modernos e populações ou espécies arcaicas de hominídeos. Especificamente, 3 linhagens principais e distintas de DNA mitocondrial de pedículos humanos foram identificados a partir de amostras mundiais de piolhos da cabeça e do corpo das pessoas. Uma linhagem, a AA, tem distribuição mundial. A segunda está restrita principalmente às Américas. E a terceira linhagem foi amostrada apenas no Nepal e na Etiópia. Curiosamente, as estimativas de divergência para as 3 linhagens são de aproximadamente 1 a 2 milhões de anos atrás. Reed e seus colegas levantaram a hipótese de que as linhagens distintas de piolhos refletem o isolamento ou a especiação da população de hominídeos arcaicos com, no caso a linhagem A, parasitando os ancestrais do Homo sapiens modernos, enquanto a linhagem B parasitava uma população arcaica de hominídeos que deixou a África durante meados do Pleistoceno. Mais tarde, após a expansão humana moderna para fora da África, os nossos ancestrais podem ter entrado em contato com as espécies ou populações arcaicas de hominídeos sobreviventes, facilitando a transferência de piolhos da linhagem B para o Homo sapiens. O padrão de linhagem B, geograficamente restrito, sugeriu a esses autores que o contato pode ter ocorrido no leste asiático antes do povoamento das Américas, exibindo posteriormente a perda da linhagem B na Ásia. Impressionantemente, a publicação desse resultado é anterior ao nosso recentemente ampliado nível de apreciação da diversidade populacional e da sobreposição espaço-temporal das espécies de hominídeos que ocorreram durante o período do Pleistoceno.
A relação entre piolhos da cabeça e do corpo pode fornecer informações sobre as origens também das roupas, que têm uma história incerta antes do aparecimento arqueológico da presença desse tipo de artefato, que provavelmente teriam sido usados os furadores para poder perfurar e passar uma espécie de linha, né, para manter esses tecidos no corpo, foram usados para a produção de roupas relativamente sofisticadas há cerca de 70 mil anos atrás. Os piolhos do corpo vivem e põem ovos nas roupas, mas depois eles se alimentam do corpo da pessoa. Hoje os piolhos são raros fora dos campos de refugiados, prisões ou outras situações na qual não há uma troca ou uma lavagem regular de roupas. Tais condições presumivelmente eram mais comuns no início da nossa história evolutiva. Os piolhos da cabeça e do corpo humanos compartilham um ancestral comum relativamente recente, com as linhagens de DNA mitocondrial de todos os piolhos do corpo encontrados na linhagem do pedículos humanos. O processo de domesticação de plantas e animais começou por volta de 11.500 anos, e talvez de forma limitada ainda mais cedo, por exemplo, com o caso dos cães. Essa transição provavelmente teve efeitos importantes na coevolução entre homem e parasita, diretamente através da proximidade com o gado e indiretamente através de mudanças associadas a um estilo de vida sedentário, a maiores densidades populacionais e a modificações no ambiente. Se um número substancial de parasitas humanos modernos infectou a nossa espécie apenas após o início da agricultura é uma questão de debate. Independentemente disso, mesmo que parasitas humanos de longa data, as mudanças ecológicas associadas à transição agrícola podem ter levado a um aumento das taxas de infecção, dadas as questões de aumento populacional, proximidade. Vamos pensar, por exemplo, no caso das tênias, que elas podem ter parasitado os hominídeos desde a época do Plioceno, que nós já conversamos anteriormente no outro vídeo aqui desse canal, depois confere lá. Antes da transição agrícola, o ciclo de vida da tênia dependia da ingestão de ovos depositados nas fezes dos hominídeos por herbívoros de vida livre, que mais tarde eles precisariam ser caçados ou eliminados por diferentes indivíduos de hominídeos. Então, o antílope lá comeria a grama infectada com as fezes de uma pessoa, né, que tinha tênia, e aí ele se infectaria, depois a pessoa caçaria e ela comeria. No entanto, depois que nós domesticamos suínos e bovinos, o ciclo de vida da tênia poderia ser completado muito mais rapidamente, com seres humanos agora sedentários, vivendo próximo dos seus rebanhos e que eram destinados ao abate. Assim, as taxas de infecção pela tênia podem ter aumentado muito. Argumentos semelhantes podem ser apresentados para vários outros parasitas humanos ou vários subprodutos ecológicos e demográficos da transição agrícola. O aumento das concentrações de herbívoros perto de assentamentos humanos também pode ter precipitado populações locais maiores de insetos vetores de muitos parasitas humanos, incluindo a malária, a oncocercose e a doença do sono. Habitats de águas paradas também que foram criados para irrigação ou então o armazenamento dela para uso posterior, provavelmente também aumentou a densidade local de pelo menos alguns insetos vetores. E a probabilidade de um inseto individual encontrar vários humanos para sua transmissão do parasita que ele está levando durante o seu curto período de vida e a sua área de vida geralmente limitada, pensando que aqueles mosquitinhos que podem voar mais, poderiam voar cerca de 1 km de distância total de vida, isso aumentaria muito a quantidade de pessoas que ele poderia se alimentar se todas elas estivessem reunidas nesse raio de 1 km. Além disso, o uso consistente de uma única fonte de água por uma população humana que era sedentária, seja através de práticas agrícolas ou para tomar banho e beber, também aumentaria a exposição e facilitaria os ciclos de vida de parasitas com fases que são transmitidas pela água, como o verme da Guiné e também a esquistossomose, que nós já falamos lá nos vídeos anteriores aqui dessa série, depois confere lá. Finalmente, os agricultores em assentamentos permanentes de maior densidade
teriam maior probabilidade de que os caçadores-coletores que ficam andando de lá para cá, de entrar em contato com produtos de resíduos de outros indivíduos, facilitando a transmissão dos parasitas de humanos, seja aqueles parasitas que dependem de fezes, que é o caso de muitos eumintos, como no caso das lombrigas, ancilostomídeos, tricurídeos, e também da amebíase. Conforme demonstrado ao longo desse vídeo, esse modelo de pensar o parasita como ele podendo contar parte da nossa história evolutiva pode ser usado para complementar os registros fósseis, arqueológicos, linguísticos e genéticos humanos para avançar a nossa compreensão da evolução dos hominídeos, da nossa história populacional e também da nossa ecologia comportamental. Isso é uma área muito interessante e muito vasta, e quem sabe a gente não possa trazer mais outros temas aqui para o canal. Se você gostou, não deixe de comentar ou de sugerir outros temas que a gente possa falar aqui. Eu vou deixar indicado também para vocês no nosso vídeo anterior, na qual nós falamos mais sobre a história das tênis e como elas contam a nossa própria história. Vejo vocês nesse vídeo. Até mais!